Bom dia, pessoal, amigos do canal Agroengenharia.social. Eu convido vocês hoje para assistir essa prática onde vamos a elaborar carvão ativado. Para essa elaboração vamos a precisar de uma pá, um objeto para compactar, um tambor para guardar o material, para colocar para fermentar, vamos a precisar micro-organismos de montaña, micro-organismos eficientes da forma sólida. Eles têm um cheiro como a licor. Então, lástima que pela gravação não dá para vocês sentirem o cheiro desse produto, porém são micro-organismos que são colhidos na mata como de uma maneira um pouquinho diferente do que as pessoas em geral estão acostumadas através de uma fração de bambu e com arroz cozido. Então, pessoal, micro-organismos de montanha com mínimo 30 dias de fermentados. Vamos precisar, pessoal, melado de cana e água, de preferência que essa água não contenha cloro. No caso das pessoas que só têm oportunidade de utilizar água clorada, então a alternativa é colher a água da torneira, né, e deixar por 24 horas que o cloro vai evaporar, e dessa maneira já é possível utilizar a água. Então, pessoal, vamos a proceder a derrubar o carvão. Antes de que isso, gostaria de mencionar, sempre é importante utilizar uma máscara para proteção das vias respiratórias. O pó que emana do elaboração desse produto, esse pó é nocivo para as vias respiratórias. Então, também, se por acaso a pessoa não tem uma máscara como essa, acredito que pode utilizar um lençol, ou então daquelas máscaras que às vezes a gente vê nas áreas rurais, quando estão espalhando calcário. Então tem umas máscaras simples, porém não deixem de utilizar alguma proteção, pessoal, porque isso aí só contribui para a manutenção da sua saúde. Eu vou proceder agora a derrubar o saco de carvão que eu tenho aqui para a nossa prática. De preferência, derrubar o material de forma vagarosa, porque vocês vão ver que ele emana muita poeira. Então, pessoal, o ideal é que as partículas sejam desse tamanho. Esse é o ideal.
Eu tenho aqui umas peças de carvão vegetal de maior tamanho, apenas para ilustração, para vocês observarem como ele tem muitos poros, pessoal, cheio de poros. Então, pessoal, a ideia é o seguinte: o carvão vegetal é produto da queima incompleta da madeira, e esse produto, para vocês conseguirem um preço mais baixo, é interessante ir nas áreas, nas empresas rurais que elaboram o carvão. Então, às vezes, na hora de peneirar, sobra muito material assim desse tamanho minúsculo, né? E eles às vezes vendem mais barato, ou então até dão de graça. Então, esse aí é o que eu me refiro, pessoal. Lógico, tem aqui nesse material, eu consegui numa distribuidora aqui na cidade, então é mais difícil conseguir aquilo que eu estou querendo passar para vocês. Porém, isso aqui está ótimo, né, para a finalidade. Então, vale a pena comentar os usos do carvão. O carvão, pessoal, ele, como vocês viram, por possuir muitos poros, muita porosidade, ele serve de abrigo para os micro e macro-organismos do solo. Também ele é como uma esponja sólida, funciona como uma esponja sólida, e ele armazena até 6 vezes o seu peso em água. Outra condição é que ele, na terra, ele promove a penetração das raízes, e também ele funciona como um regulador térmico, ou seja, as diferenças de temperatura do solo entre o dia e a noite, sobretudo nas regiões onde as noites são muito frias, elas são minimizadas. Também, pessoal, o produto final do carvão é o humus. Então, logo depois do tempo de estar no solo, ele vira humus. Então, pessoal, também vale a pena comentar que o carvão serve para várias atividades nos seus projetos agrícolas no campo. Entre elas, podemos colocar na hora de fazer as covas para produtos de reflorestamento, ou então para frutales, ou então para café, etc. 2 kg de carvão ativado na cova, junto com o bocachi. Pratos para fazer as sacolas para a produção de mudas de frutas, café. Pode utilizar 2% de carvão ativado, aproximadamente 40% de bocachi e 60% de terra, aproximadamente. Para elaboração de substratos para hortaliças, pode utilizar 1% de carvão ativado, aproximadamente 20% de bocachi e 80% de terra. Vamos a proceder a fazer a preparação. Inicialmente, pessoal, com o intuito de evitar o excesso de poeira, vou proceder a regar o carvão com uma mistura prévia que eu já fiz de água com melado de cana. Vale a pena mencionar, pessoal, que eu, em outro vídeo que elaborei para vocês, que já está na internet, a respeito de a produção a elaboração de ácidos úmicos e fúlbicos, o mato. Então, eu vou aproveitar de adicionar
o mato, pessoal, porque eu entendo, isso aí é uma opcional, né? E é uma experiência que eu desejo fazer, porque desde o momento em que os ácidos húmicos e fúlbicos promovem a germinação das sementes, também o desenvolvimento radicular, ao igual que o carvão, que também promove o desenvolvimento radicular e também promove a germinação de sementes. Então, eu acredito que vai funcionar potencializando esse produto. Porque também vale a pena mencionar, pessoal, que o carvão ativado é capaz, por centímetro cúbico, de abrigar de 9 a 30 milhões de micro-organismos. Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar a molhar aqui o produto. Lembrando que isso aqui tem que ser de uma maneira com paciência, devagar, porque ele absorve a umidade, né? Então precisamos dar tempo a ele absorver essa umidade para que o produto fique umedecido de uma forma homogênea. Também, pessoal, é importante mencionar que o lugar onde vai ser elaborado o carvão é importante que seja, de preferência, um piso de cimento, ou então um chão batido, bem batido, ou então, se no caso não tiver, então pode se apoiar com uma lona. E dessa maneira, pessoal, poder fazer essa prática, porque se faz sobre um piso onde vai misturar com terra, com o resto, vai ser muito bom. Não vai ser nada bom o produto final. Pessoal, vamos a utilizar em função de, vou passar para vocês os insumos em função de 100 quilos. 100 quilos de carvão, 5 quilos de melado de cana, 10 a 20 litros de água. Ok, pessoal? Y 10 kilos de microorganismos sólidos. Aquí encontramos algunas impurezas, es bueno retirarlas, es importante retirar esas impurezas. Quando formos fazer substrato para hortalizas, para bandejas, é importante que o carvão seja mais pulverizado, tipo cisco, mais fino, para dessa maneira facilitar a retirada das plântulas na hora de transporte para o lugar definitivo no campo. Então, para as sementeiras, para
para substrato de bandejas que servirán para hortalizas, o carvão debe ser mais semi-pulverizado, para dessa maneira, repito, favorecer, facilitar a retirada das plântulas, das bandejas, na hora de ir para o campo, ao plantio. Estou colocando aqui um pouco de humato. Vou adicionar um pouco mais de água. Uma vez que está umedecido o carvão, que vocês veem que já não tem perigo com excesso de poeira, se a máscara incomoda muito, pode retirar. Porém, não esqueçam de utilizar a máscara e, além do mais, o primeiro a fazer para evitar tanta emissão de poeira é umedecer. Bem, pessoal, como vocês podem ver, já foi adicionado aqui os micro-organismos sólidos. Agora, pessoal, vou fazer a mistura, tentando que fique o mais homogêneo possível. O ponto de umidade, pessoal, é o da prova do punho. Entre 30% a 40% de umidade está bom. Se você se passa do ponto, de tal forma que fica muito úmido, a tendência do material é estragar, pessoal. Então, tem que se atentar nessas orientações que eu estou passando para você. Vamos proceder a guardar ele no tambor. Colocamos uma quantidade dentro do tambor e procedemos a compactar ele apoiados com esse tronco. A ideia com isso é expulsar a maior quantidade possível de ar. Como vocês podem ver, as partículas estão bem pequenas. Então, se fosse o caso, para eu querer utilizar esse material para substrato de bandejas, para hortaliças, então o que poderia ter feito era, antes de iniciar todo o processo, peneirar esse material e as partículas maiores. Até eu poderia aproveitar de quebrar eles com esse tronco, valendo-me de outro instrumento para quebrar, né? E dessa maneira posso sempre utilizar esse material para substrato. Como vocês podem ver, o tambor já está preenchido, né, conforme a quantidade que eu tinha de material. E agora vou proceder a colocar uma tampa nele. Nesse caso, pessoal, a fermentação é aeróbica.
Então, vocês viram, foi compactado o material, me valendo daquele tronco como instrumento para compactação. E agora, esse material deverá ficar ao abrigo dos raios solares e da chuva por um período de 30 dias. Nas regiões frias, nas épocas de inverno, região serrana, esse processo pode demorar até 45 dias. Mas podem ter certeza, pessoal, que uma vez estando pronto, isso aqui é mais uma excelente ferramenta para seus projetos no campo. E uma vez mais, lembrando que eu utilizei como uma forma opcional uma quantidade aqui de ácidos úmicos e fúlbicos que vocês viram que eu elaborei em outra ocasião recente e que o vídeo está postado na internet. Precisamente naquele momento eu fiz com hidróxido de potássio a partir das cinzas, porque acontece que, se não comentei naquele momento, estou comentando agora. Eu tentei comprar no comércio hidróxido de potássio e me falaram que para isso é necessário uma licença, que no mínimo vale R$2.000. Então, pessoal, a importância de todos esses conhecimentos que estou passando para, além do mais, com muita satisfação, sabendo que vocês, empregando adequadamente, passando para vocês, fazendo as práticas, porque fazendo é como realmente se aprende. Vocês fazendo, vocês ficam independentes das lojas e com uma possibilidade maior de vocês diminuir os custos de produção e, mais do que tudo, também a sua saúde, a saúde de vocês, a saúde do consumidor final. Bom, gostando do vídeo, vocês não esqueçam de dar um like, além do mais, compartilhar com seus vizinhos, produtores, que dessa forma é como vocês vão conseguir crescer como uma agricultura forte e saudável. Dessa maneira, a agricultura em geral vai ter muito a ganhar e assim também como os consumidores. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar. Agroengenharia.social.